Olá, pessoal, muito boa noite a todas e todas. Espero que todos estejam bem, se cuidando e com saúde. Pessoal, na aula de hoje nós vamos nos dedicar ao exame do Instituto das Tutelas Provisórias, exame que já começou a ser feito no nosso último encontro, em que nós abordamos generalidades a respeito de tutelas provisórias, falamos de um conceito dessa técnica processual relevantíssima chamada tutela provisória, verificamos quando é possível se utilizar uma tutela provisória e as espécies previstas no Código de Processo Civil de tutela provisória. Só em recordando aí, em suma, o que foi dito na aula passada, pessoal, nós dissemos que as tutelas provisórias são compreendidas como técnicas de antecipação de parte ou da totalidade dos efeitos obtidos, que seriam obtidos na tutela final. Então, é uma técnica de antecipação dos efeitos da tutela definitiva. Através de uma tutela provisória, uma vez concedida, eu tenho a possibilidade de obter no início do processo aquilo que eu conseguiria obter só lá no fim dele, né? Vimos que as tutelas provisórias, via de regra, são compreendidas como um gênero, do qual são espécies duas categorias, de acordo que se dividem de acordo com o fundamento da tutela solicitada, as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Tutelas de urgência são aquelas que dependem da demonstração de um perigo de dano ou de um risco ao resultado útil do processo, ou seja, antecipa-se os efeitos da tutela com a finalidade de proteger, com a finalidade de evitar o perecimento, né, com o intuito de evitar um fundado receio de dano dirigido à pretensão. Vimos ainda que essas tutelas fundadas em urgência, que são concedidas com base na existência de um perigo de dano ou de um risco ao resultado útil do processo que pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional, se subdivide em duas categorias: as tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar e as tutelas provisórias de urgência satisfativas, que também são qualificadas como tutelas antecipadas, né? Tutela antecipada é sinônimo, quando de urgência, de tutela satisfativa, né, pessoal? Então, as tutelas de urgência, elas podem ter a finalidade cautelar ou ter a finalidade satisfativa, antecipatória. Quando de natureza cautelar, as tutelas de urgência pretendem, então, apenas conservar, evitando o perecimento de pessoas, provas e bens, que são elementos essenciais ao desate da controvérsia, né? Eu preservo provas que são essenciais ao desate da controvérsia, eu protejo pessoas, eu apreendo bens, evitando a perda de utilidade ou de eficácia pretendida no processo, né? Eu não realizo propriamente o direito material solicitado, eu estou só protegendo, acautelando, assegurando aquele direito de um perigo de dano que está sendo dirigido a ele, através da proteção de provas, de pessoas ou de bens, a depender do que é justificável no caso, né? Então, eu não realizo as pretensões, né? Eu protejo essas pretensões, evitando o perecimento delas através da perda, da deterioração, da dilapidação, da morte, do desvio de provas, de pessoas ou de bens. Ok, pessoal? Então, essa é a tutela cautelar. Ao lado da tutela cautelar, a gente também tem como modalidade de tutela de urgência as tutelas antecipadas ou satisfativas. As tutelas antecipadas ou satisfativas são aquelas que antecipam para o início do processo a satisfação da pretensão, do provimento pretendido pela parte autora, né, daquilo que o sujeito quer quando vai a juízo. Então, geralmente, quando vocês estão diante de uma petição inicial e verificam que o requerimento liminar é idêntico à parte ou à totalidade dos pedidos formulados, você pode desconfiar que se trata de uma tutela satisfativa.
Porque quando existe essa identidade, né, o pedido principal, ele equivale, é idêntico ao requerimento liminar que foi pleiteado, o que eu quero no requerimento liminar é antecipar aquilo que eu pedi para ser realizado lá no final, né, a minha pretensão de mérito. Então, eu estou diante de uma tutela satisfativa, beleza? E ela vai ser satisfativa, né, ou antecipada, de urgência, quando, para obter essa satisfação antecipada, o requerente depende da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Como exemplos de tutelas de urgência satisfativas, a gente pode citar inúmeras, né? Uma antecipação para obter um medicamento, por exemplo, quando a pessoa corre o risco de morrer, ela precisa de um medicamento, o SUS não fornece e ela decide ingressar com uma ação em face do SUS solicitando a medicação, né? A cobertura de um procedimento médico que foi negado por uma operadora de plano de saúde, quando a pessoa tem o plano, né, com cobertura contratual ampla e mesmo assim o plano se nega a fornecer determinado procedimento médico, né? O sujeito que precisa retirar o nome dele dos cadastros restritivos de crédito urgentemente, uma vez que ele teve o nome apontado em razão de uma dívida que não foi ele que contraiu, né? Vimos o exemplo aí do aposentado que foi vítima de uma fraude por empréstimo consignado e depois de um tempo que vinha, né, descontando aí as parcelas do empréstimo na sua folha de pagamento, é que ele foi perceber, então ele vai a juízo requerer que esses descontos sejam suspensos. Todos esses exemplos, pessoal, trazem, né, dentro de si a técnica da tutela antecipada de urgência ou tutela satisfativa de urgência, tá? Ou de urgência satisfativa ou de urgência antecipada, né? Fica a critério de vocês aí a nomenclatura. Eu sempre falo tutela de urgência satisfativa ou tutela de urgência cautelar ou simplesmente tutela cautelar, tá? A cautelar eu não preciso qualificar se ela é de urgência ou de evidência, tendo em vista que toda cautelar é de urgência. A tutela satisfativa eu já preciso diferenciar, porque existem modalidades de tutela satisfativa fundadas em urgência e tutelas fundadas em evidência, né? Então, pessoal, as tutelas de urgência, portanto, dividem-se nessas duas categorias. As cautelares, que pretendem, então, apenas assegurar, proteger, conservar provas, pessoas e bens, e as satisfativas ou antecipadas, que pretendem a realização antecipada dos direitos discutidos em juízo quando eles correm o risco de perecer. Ok? Ao lado das tutelas de urgência, eu tenho as chamadas tutelas de evidência, que sempre têm natureza satisfativa. Elas sempre têm o objetivo de satisfazer. Satisfazer quem? O autor. O autor é titular do direito evidente. E na tutela de evidência, a grande diferença com relação à tutela de urgência é que na tutela de evidência se antecipa, não porque existe um perigo de dano dirigido à pretensão, e sim porque o direito ao autor é evidente. É evidente porque ele consegue demonstrar por provas que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, né? Existe ali um elemento indicado em lei quando ele consegue enquadrar a situação concreta dele numa das categorias de tutela de evidência previstas no artigo 311, que indicam a existência de uma pretensão evidente, né? Evidente no sentido de se demonstrar altamente verossímil, né? Com aparência de verdade muito grande. Então, a chance de que o autor perca é muito pequena, e por isso a gente inverte o ônus do tempo e concede o provimento antecipatório para o autor, permitindo que possa se exigir do réu de imediato o cumprimento da obrigação imposta a ele. Beleza, pessoal? Essa ideia de criar uma técnica que possa antecipar os efeitos da tutela definitiva, ela não é nova no ordenamento jurídico brasileiro, contudo, né, a ideia de se criar o gênero tutelas provisórias como um gênero do qual são espécies tutela de urgência e tutela de evidência, ela é relativamente nova. O sistema antigo, né, se apoiava numa classificação distinta
né? Ele não tinha categoria de tutela de evidência, ele tinha a cautelar como um processo autônomo, como a gente já disse, e tinha a modalidade de tutela antecipada, que incorporava tanto tutelas de urgência quanto tutelas de evidência, sem diferenciar essas duas, sabe? Então, a ideia de o nome, né, tutelas provisórias como gênero, ele é uma novidade para a gente do CPC de 2015, introduzida pelo CPC de 2015, que foi construído à semelhança de duas legislações estrangeiras, a Referré francesa, né, que é o Instituto de Tutelas Provisórias francês, e o Provimento de Urgentes italiano, que também constrói um sistema bastante robusto de tutelas provisórias, né, que foi tomado aí de inspiração pelo ordenamento jurídico brasileiro para estruturar o sistema previsto a partir do 294 até o 311